Papo de Pintura, com Bernardo Magina e PV Dias. Salve, salve, galera. Boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Papo de Pintura. Aqui, Bernardo Magina. PV Dias. E hoje a gente está recebendo a Cibele Arcanjo. Um prazer enorme para a gente ter ela aqui. E, como de praxe, a gente começa pedindo para ela se apresentar, falar quem ela é para vocês. E, em breve, a gente já engata falando sobre vários tópicos aqui de pintura com ela. Por favor, Cibele. Gente, boa noite, um prazer enorme estar aqui, uma honra aceitar esse convite, participar de um programa que fale sobre pintura, essa coisa que a gente ama tanto. E meu nome é Cibele Arcanjo, eu sou pintora, artista visual, tenho flerte com outras linguagens, mas a grande linguagem que eu mergulho é a pintura, o desenho também, tá? E eu sou moradora do Preventório, que é de onde eu estou falando também. Preventório é uma comunidade que fica em Charitas, em Niterói. E eu sou formada também em pintura pela EBA UFRJ. O que você acha? Resumindo. Cibele, uma das coisas assim que eu queria, né, eu penso muito, né, quando eu vejo teu trampo, assim, enfim, é um trabalho de cores muito, muito intensas, enfim, de uma composição, sabe, muito complexas, assim. E eu queria te perguntar, né, que eu gosto muito da questão digital e etc., eu queria te perguntar se para ti, o teu trampo, tu mescla também essa digitalidade, assim, pensa, a partir de uma composição feita, né, enfim, mesclado com digital também ou não? Ou é pintura que começa ali no desenho, na pintura, na parede mesmo? Como é que funciona o teu processo? Não, com certeza eu uso o Photoshop, parte de uma colagem digital, eu penso as composições e eu passei a ter esse uso, assim, forte, assumindo que eu sabia mexer nesses programas. Eu, na época da UFRJ, eu era estagiária de programação visual, não tinha estágio para pintura, eu sou de origem periférica, então tinha que, de alguma forma, me bancar na faculdade, e eu me enfiava em um monte de estágio de designer, porque eu mexia de forma autodidata em programas de programação visual, e o Photoshop era um deles. E aí, quando eu estava na EBA, enfim, a gente mergulha um monte de processos, e um deles era essa possibilidade de projeção na tela, né, para acelerar a parte do desenho, da marcação, enfim, e até de pensar a composição e também as cores, que eu também penso muita cor com a ajuda do digital. Eu não mantenho, eu acho, que uma estética completamente digital, mas é visível, assim, esse trajeto, né? Tem esse passo mesmo, e é isso, eu uso o Photoshop, faço uma colagem digital, projeto na tela, faço a marcação, exagero algumas linhas, alguns ângulos, algumas coisas, não me prendo completamente ao que a projeção me dá, enfim, porque eu gosto de desenho, né? Tem umas coisas de ritmo, enfim, direção compositiva ali que eu dou uma tensionada, e aí eu levo para a pintura, e aí na pintura eu me jogo na pintura, que essa etapa do desenho tem esse adianto aí da projeção e do pensamento compositivo anterior, assim. Cara, e uma coisa legal é que dá para ver, além da composição, mas tem uma lógica de cor, de matiz, saturação ali, sabe, que me interessa, eu acho muito legal, assim, porque eu sou viciado no Photoshop, então tudo que para mim é de matiz, saturação, isso aqui, eu fico pirando nisso, eu falo, caraca, olha, eu tô quase vendo, assim, essas coisas aqui, mas de maneira pictórica, né? Porque é uma coisa que tu vê na tela, outra coisa é tu vê aquilo dali tensionado de maneira pictórica, assim, é uma outra relação, né, que tu tem. Enfim, assim, tu já... Isso é uma coisa que me interessa muito. Não sei se o Bernardo quer comentar alguma coisa também sobre isso, né? A gente sempre tem esse... enfim, é uma técnica, é uma questão, né? Essa questão de projetar ou não projetar e tentando uma lógica através disso. Para mim, eu acho que é isso também. Eu gosto também, projeto também, faço minhas composições no Photoshop. Eu acho que o que tem para somar, soma, o que não tem, é isso, né? Eu acho que tem que aproveitar os meios, assim, como eles
estão Com por aí, certeza. assim. Enfim, e fazer isso ser interessante de maneira pictórica, né? Para mim, uma das coisas mais importantes, assim, né? Na própria pintura. Com certeza, uma coisa não anula a outra e somar tudo assim é muito enriquecedor para o processo. A gente acaba atingindo uma liberdade maior, eu acho, porque questões ali que são problemas que a gente vive criando para a gente mesmo, né? A gente vai resolvendo e as ferramentas são livres, não tem regra, você não precisa se deter a nada. A gente está aí no mundo contemporâneo, se tem acesso a isso, vamos usar, sabe? Vamos reunir isso, né, para potencializar até os resultados na tela que a gente quer alcançar. Sim. Achei maneiro essa fala de vocês. A gente já teve essa conversa com alguns outros pintores aqui no Papo de Pintura, né? Essa relação, assim, por exemplo, aquilo que eu falou para a gente, para Carvalho, algo que eu imagino que deve ser um pouco que você, se continuasse falando, falaria também, ou não, né? E você diz para a gente, né? Que apesar das ferramentas, é bacana também a gente manter a prática, né? Tipo, do desenho, assim, quando você estava se apresentando, eu reparei isso, você falou da pintura e tal, aí você parou para falar do desenho também, porque acho que essa prática do desenho é a maneira de pensar, assim, também, não sei, eu acho que a pintura, ela demanda mais, né, do que o desenho, em termos de estruturar tudo, meio fazer tudo acontecer, o desenho tem um caráter um pouco mais instantâneo, você pegar um lápis ou uma caneta e começar aquilo. Então, assim, você falou bastante da importância hoje desse outro lado né, do digital, desse pensamento de colagem, que é uma coisa, né, muito interessante, assim, do trabalho, acho que realmente é fortíssimo. Mas eu queria te fazer essa pergunta, né? Você ainda se dá um tempo para permanecer só no desenho, sabe? Aqueles desenhos que a gente vai acumulando, mesmo que não tenha assim, um compromisso específico, né? De, como a gente tem com as telas, no sentido de expor mesmo, né? Outro dia eu estava me pegando pensando nisso, assim, quantidade de desenhos que não só eu, mas amigos, parceiros artistas, assim, né? Tem, assim, nos ateliês, em suas casas, né? Que nunca foram para jogo, é algo incrível, né? Assim, então, eu queria saber se você, apesar de tudo que você falou, se mantém também desenhando de um modo bem livre e se isso, como isso adentra no seu processo final, assim. Então, eu confesso que ultimamente perdi um pouco o hábito do caderninho, né, de estudos e tal, mas eu tenho pilhas, isso aqui são sketchbooks meus, que eu acho que uma coisa que não desliga e que me ajuda muito a pensar desenho, ou pensar como desenho, é a visualidade. Eu sou muito atenta, eu sou muito observadora e eu sou muito encantada com o que eu vejo, com o que eu, enfim, com o que me afeta. E é isso, para mim o mundo é encantado mesmo, e estar atento a perceber isso com o nosso olhar já é desenhar com a mente, pelo menos. E eu acho que por estar com essa consciência ligada, atenta ao que eu estou vendo, aonde eu estou passando, e às vezes até me pego mesmo vendo em paisagens, coisas, e pensando, né, em estruturas de síntese linear com o que eu estou vendo. Assim. Então, isso é desenho também, talvez esteja no processo mental do desenho, né? Que acontece também quando a gente está com o sketchbook na mão. Então, acho que isso me ajuda a não perder a mão até, porque às vezes eu ficava, nossa, não estou conseguindo. Quando eu estava com o sketchbook, essa era uma coisa que eu me cobrava bastante. Eu preciso estar desenhando, tem que estar, senão eu vou perder a mão. Porque eu ouvia isso muito forte de outras pessoas que tinham desenhos incríveis, mestres também, e eu ficava com medo de perder. Então, enfim, eu fazia de tudo, às vezes nem dormia direito para estar ali fazendo desenho. E aí eu fui relaxando mais, eu pensei, cara, eu não vou fazer, não vou, isso não vai acontecer. E é isso, eu acho que é uma coisa de estar imerso, sabe, a certos processos e atentos, né? A gente não esquece. Claro, né, que tem coisas que são da mão, não vão ser só do olho, não vão ser só da mente, mas funciona também. Então, assim, quando eu estou na tela, eu não esqueço
processo. Eu lembro até de aulas lá de trás. Eu nunca fiz curso de desenho antes de entrar na universidade. Então, as coisas que eu aprendi ali me marcaram muito. E eu guardo tudo, assim. Eu lembro de aulas, assim. E é isso, acho que esse processo do desenho, ele mexe com muito mais coisas do que só a mão, o papel e uma caneta, por exemplo, né? Ele envolve ali até um imaginário da gente, né? O que a gente está tendo contato como imagem. Pô, isso é muito massa, que é total, assim, eu penso até quando estou fazendo fotografia, quando estou fazendo fotografia para algum trabalho, numa lógica de desenho ali, apesar de não ter uma mão assim, tipo, eu sou um grande desenhista, eu não acho isso, eu gosto do que eu faço, mas assim, eu sei que eu não faço, nossa, é uma coisa que eu sou bom em desenho. Eu falo assim, isso é legal, Eu eu adoro gosto. seus desenhos soltinhos, eu Não, adoro. é uma coisa que, tipo assim, eu gosto, mas é do meu jeito ali. Tipo, eu faço o que falar, eu consigo fazer isso, sabe? Tipo, vou fazer um cavalo, ele vai ser um cavalo. Até porque a minha representação de cartoon, de HQ, as coisas assim, sabe? Tipo, isso me interessa, eu gosto muito disso. Então, sempre é uma coisa meio mais. É um figurativo mais imaginário, às vezes, assim, sabe? Não é tão representativo, assim. Eu acho isso massa, assim. Tipo, e quando eu vou passar para a tela, tem uma relação também disso, de linha, de forma, sabe? De como trazer isso, uma coisa que para mim é tão forte que é a linha, como trazer isso em tinta, sabe? Não só fazendo uma reprodução do que eu faço digitalmente, porque eu acho que é legal, eu gosto do que eu faço também, que é meio que isso, tipo, atenuar isso, mas às vezes eu falo, vamos, vamos tentar fazer isso através de tons, através, sabe, dar tudo que uma tinta pode dar, através das milhares de tons de variedade que eu posso atingir com esse lácio, com esse, enfim, amarronzado, etc. Enfim, no teu caso, assim, quando eu vejo trabalhos, eu fico pirando nisso, porque são trabalhos que quase parecem ter traço, mas não tem, né? Tipo, é um trabalho que é só tom, assim, é tom pra caralho, uma divisão de tom, assim, que eu fico assim, várias matizes, muita coisa acontecendo ali, e eu fico assim, pô, isso aí, sabe? É esse trampo, assim, que eu acho massa, tipo, esse tipo de coisa, assim, que vai... É uma complexidade muito grande, sabe? E isso, enfim, e dá para perceber que apesar de tu teres, pelo menos assim o que eu vejo, né, tem uma diversidade de temas, de algumas pesquisas que vão ali, são diversas, é uma coisa que se conecta com tudo isso, né? Tipo, eu queria saber, tipo, mais ou menos assim, porque tu vieste da pintura, né, da formação acadêmica de pintura, mas quando foi assim que encontrou mais ou menos sabe, uma mão ali que tu acreditas, tipo, no sentido de falar assim, não um traço, falar assim, um traço, tá, uma identidade, mas, sabe, alguma coisa que tu fala assim, pô, eu acho que tá madura essa pintura, eu acho que tá legal, porque, pô, dá de perceber que há uma complexidade de todos os trabalhos que se conectam muito, assim, tipo, eu queria saber um pouco disso, assim, quando tu acha que pra ti foi assim, sabe, esse ponto? Que é que tu achas que de fato está nesse ponto, ou um eterno aprendizado, etc. Não, com certeza, eterno aprendizado, experimentação, acertos e erros. Tem várias pinturas, assim, principalmente as da Poder e Aura, que eu acho que foi... Tá, um divisor de águas foi a Poder e Aura, porque ela foi um projeto de pesquisa que eu fiz para a academia, mas não só, fiz para a sociedade. Eu nem me colocava exatamente como uma madura. Na verdade, eu estava me sentindo uma artista cidadã, cumprindo um papel ali pelo histórico que eu tenho de vida e uma responsabilidade por ter sido bolsista a faculdade inteira. Então, eu queria algo que tivesse uma relevância pública e algo óbvio que me afetasse, que me atravessasse. Eu acho que uma coisa, para além da própria pintura, da própria composição, que se repete em todas as pesquisas, são atravessamentos do meu próprio corpo, porque eu me sinto um ser muito plural, muito que caminha por muitos mundos diferentes, sabe? Isso vai refletindo ali. Né? Aí eu sou de favela, mas não é uma favela do Rio, é uma favela de Niterói, que tem uma praia em frente, e aí tem todo umas peculiaridades ali que eu sinto que vão se conectando e atravessando a mim
quase que pessoalmente, né? Então, mas não hermeticamente, que era uma preocupação minha também. Então, esse momento de divisão de águas com relação a um trabalho maduro, acho que foi de trazer conceito, assumir também que eu tive uma formação e isso é importante de ser colocado ali, e que a própria pesquisa da Poder e Aura também era um desaguar dessa formação, que foi o trabalho de conclusão de curso, né? E eu não gostava de várias pinturas dela, assim, dessa série. Eu fazia, assim, na época, acho que é muita autocobrança que eu tinha por achar que eu não tinha tanto tempo de ateliê, porque eu fazia estágio, fazia as aulas, trabalhava em outras coisas por fora para estar ali me sustentando. E eu, quando ia para o ateliê, era uma cobrança absurda comigo mesma. E aí eu estava quase sempre cansada, pintando cansada. E uma pesquisa densa, que também cansa a gente energeticamente, por estar ali lidando com assuntos de violência, de morte, de necropolítica, enfim. E aí eu passava muita coisa ali para pintura, mas sempre ficava olhando ela, assim, até que eu terminava, ficava, cara, vou para a próxima, porque, sei lá, essa aí, não sei, vou para a próxima, para ter esse ritmo do fazer, assim, e também não me auto-sabotar, deixando de fazer, né? Mas a pintura, assim, eu demorei a olhar ela de uma forma generosa, de pensar, meu trabalho é bom, meu trabalho tem qualidade, não estou falando só do conceito que eu estou tocando como assunto, mas da parte plástica também. E a minha pintura vem mudando, ela tem agora mais tinta, por exemplo, ela tem mais corpo, eu gasto mais material nela, e a Poder e Aura não tinha tanto isso, então, por isso que eu falo do desenho. Tem muita textura ali que é marca de pincel, mas a pintura é bem planar, ela é bem coladinha na tela. Até o preparo do suporte que eu fazia antes, que eu que esticava a tela crua, né, a lona crua que eu comprava, e fazia o meu fundo acrílico ali com uma mistura com água e tal, então era mais absorvente. Agora eu já estou usando tela pronta, preparada, né, com fundo preparado. E isso faz diferença também, né, nisso. Então, eu acho que é isso, é assumir esse aprendizado e mais, junto, óbvio, disso, uma experimentação, uma coisa que eu venho carregando e vai amadurecendo de forma bem orgânica mesmo, assim. E aí eu vou... E é isso, eu gosto de experimentar, então vai ter ali uma busca por uma riqueza visual, essa composição complexa que você, né, cheia, gosto disso, sempre gostei. E aí muita coisa acontece, né, na imagem da tela, tem essa possibilidade, é uma imagem estática, que eu acho isso assim uma das coisas mais lindas da pintura. É uma imagem parada, tá ali, e a gente fica mó tempão olhando, sabe? Mesmo hoje, numa sociedade que está cheia de imagens, que a gente faz aquele feed ali, rolar e rolar e rolar, a pintura a gente para e é pescado por ela. Então, as minhas composições também visam isso, fisgar o olhar, sabe? Para a pessoa parar mesmo. Isso aqui é imagem, mas é uma imagem que vai te fazer desacelerar. Ela ainda tem essa potência, né? Isso eu acho incrível. Isso aí tem a ver com a ideia da resistência da pintura mesmo, né, na cena contemporânea, assim. Porque, nos últimos... A galera, nas gerações anteriores às nossas, passaram por uma coisa que acho que a gente não passa tanto hoje, assim, de inúmeras mortes sucessivas da pintura, né, e momentos proibitivos de certas coisas, né, trabalhos como do PV, por exemplo, acho que são trabalhos que na década de 60 e 70 estariam fora de cogitação dentro do que a gente via aqui no Rio, por exemplo. Assim, né? Então, acho interessante o momento que a gente vive hoje, de muita coisa, muitas frentes que vão se abrindo e dentro dessas frentes maiores, pequenas frentes, né? Como você falou, muitas peculiaridades assim, do seu trabalho. Até aqui umas coisas que eu queria perguntar para você dentro do que você falou. Gostei de muitas coisas que você falou, na verdade, mas vou escolher aqui duas, depois eu pergunto outras.
Falo muito. Uma coisa que você falou do Poder e Áurea, que eu percebi de uma mudança para essa série mais recente, né, que trata mais dos guardiões, da espiritualidade, foi a questão das paletas de cor, assim, né? Eu acho que muito desse processo de montagem que o PV estava falando, mas que aí é um processo que assim, eu acho que o pensamento de pintura, você ficar sempre tempo no design gráfico e tal, acho que você acaba levando para lá o pensamento de pintura, né? Então, acho que nesse sentido, assim, a maneira como você pensou, queria que você falasse sobre isso, né? Sobre como você pensou as cores dentro da proposta de cada uma dessas que eu mencionei, né? Tanto lá das que envolvem a questão da violência e outras questões específicas, né, como você ponderou, e essas que eu achei, assim, paletas que eu fiquei encantado, assim. Você realmente conseguiu fazer isso de deixar a gente um tempo ali, né, nesses trabalhos mais recentes, assim. Eu acho que elas eram paletas que tinham mais momentos de... Mas não só paletas, né, mas as composições favoreciam isso, mais momentos de contraste também. E eu não sei, tinha a outra, eu acho que tinha uma dramaticidade assim mesmo, né, na primeira série, maior do que nessa segunda, que é uma coisa... Acho que tem a ver com o tema, né, mas eu queria te ouvir falar como você foi pensando isso do ponto de vista plástico, de elaborar essas paletas. E a outra coisa era só corroborar o que você falou, né, essa coisa do desenho com o pincel. Né, porque uma coisa é você desenhar a lápis, outra coisa é o desenho na mente, que você comentou super bem também, outra coisa é esse fato, né? Quando você vai aumentando um pouco a escala da pintura e tal, você começa a ter que desenhar com o pincel, né? Que é diferente de desenhar com lápis, é uma outra pegada, dependendo do que você queira ali, né? Desde o detalhe até algo que seja um pouco mais solto, de gesto e tal. Seu trabalho tem os dois, né? Então, eu acho que aí disso um pouco que você estava falando, né? Esse desenho com o pincel é fundamental, senão não rola, né? E é isso. Vou só levantar esses dois, senão eu vou levantar muito aqui. Então, você se embala, depois PV, depois falo mais. Tá. Vamos lá, sobre as paletas, né? Eu, na Poder e Aura, pelo próprio método que eu assumi ali na pesquisa, que era a parte de busca de imagens que existissem nos meios digitais, ou, enfim, nos meios de massa, né? Então, eu ficava tirando foto da televisão, tirava print do Instagram. Eu criei o meu Instagram, na verdade, para pesquisar hashtag. Eu não usava para seguir amigos e tal, tipo, eu não tinha muito essa coisa com a rede, acho que eu era mais fechada, mais tímida, talvez, enfim. Mas eu era muito curiosa com relação à pesquisa, aprofundar isso, enfim. E aí eu criei ele para rastreio de hashtag, então eu printava muita imagem que existia de espelhamento de lugares, situações, objetos e pessoas reais. Então, ela era uma paleta mais, eu acho, que tem a ver com a cidade, eu acho, mais urbana até, no sentido de ter cores mais cinzas, neutras, tem a coisa do metal das armas, enfim, tinha uma parte que era essas cores que existem na realidade, né? E tinha também questões de contraste, de chamar mais atenção, que aí vai para a relação compositiva mesmo, né? Do que eu estou compondo ali, do que eu estou criando como pintura, como ocupação de um espaço, né? Na tela. E aí, várias assim, cores dali tinham a ver muito com o próprio trabalho, ou seja, não exatamente uma paleta que eu pensei para a série toda. E isso é uma coisa que eu bato cabeça até hoje, porque eu, às vezes, penso muito o trabalho sozinho. Agora que eu estou elaborando melhor o conjunto das obras, o que está dando todas elas. Como o Poder e Aura era uma coisa de estar inundada e estar pesquisando pra caramba, tenho ainda pastas, né? Com mais de 3.000 imagens pesquisadas, assim, eu precisava ter uma coisa meio acelerada, que é isso, eu era ansiosa mesmo para estar passando isso, né, para a realidade, e eu não dava conta porque ninguém dá conta de pintar 3.000 imagens, assim, enfim. E aí
pensava pouco na paleta, assim, eu ia muito de forma intuitiva, e eu tenho um olho muito bom, e aí eu consigo pensar, enfim, eu consigo olhar a cor e saber qual é a vibração que ela tem, pensando, imaginando mesmo um círculo cromático mental, e eu entendo a temperatura dela, a vibração que ela está me passando ali, eu vou para a paleta já com cores primárias. Então, eu não usava cores prontas. Na verdade, até hoje, eu uso poucas cores prontas. É raro eu pegar uma cor do tubo e botar ela igualzinha do que está no tubo ali. Eu vou sempre contaminar ela com uma coisa. E aí eu sou boa com cor, sou boa com essa mistura na paleta, e aí passava uma coisa muito fiel àquilo que eu montei no Photoshop, que é o que acontece até hoje. Então, a Poder e Aura tinha essa questão de estar ali reproduzindo certas paletas que vêm do mundo natural, e eu mexia menos na imagem, eu manipulava menos ela, para ela ter essa citação mais direta com aquilo que eu estava querendo falar sobre. Um ou outro, assim, por exemplo, tem a pintura Insegurança, que é de uma garotinha num quarto todo rosa, e aí eu queria falar mais sobre consumo, e aí eu exagerei nas cores fluorescentes. Tem a Culto à Ilusão, que também foi nessa pegada, eu queria falar sobre a própria imagem também. Enfim, a Poder e Aura é uma pesquisa muito profunda mesmo, com relação à imagem, à pintura e aos assuntos que eu estava falando, assim, foi bem, sei lá, olhuda, talvez, na hora de estar falando sobre isso tudo, assim, porque era muita coisa para falar sobre tudo. E aí, a evocação, a mais recente que eu estou fazendo, ela tem essa coisa luminosa que você citou, né? Essa coisa que tem esses contrastes, assim. E eu acho que eu queria passar encanto nelas. E esse encanto para falar de encantaria mesmo, né? Tem uma galera já trazendo esses conceitos fortes. E eu acho que luz é espiritual, é algo que a gente está falando, as religiões vão falar disso, luz e sombra, e eu vou colocar isso de uma forma mais forte mesmo nas telas para trazer esse caráter multidimensional que eu acredito, mais cósmico mesmo, mais generoso com relação a mundos, dimensões, reinos, né, vegetal, animal, hominal, enfim. E aí eu quero falar disso tudo, e a paleta vai refletindo bastante sobre isso também, assim. E aí nisso também o Photoshop é bem essencial para mim, porque eu vou exagerando certas coisas ali, mas já pensando na pintura. É uma coisa até que eu ia falar quando o PV falou sobre isso, né, de usar o Photoshop. Ele foi criado por artistas. Não é uma, né? É bom lembrar disso, que o Photoshop não é uma coisa que veio, sei lá, de alguém que não sabia nada sobre cor. Então, assim, a pintura é anterior ao Photoshop, o Photoshop, na verdade, está desembocando várias linguagens ali que são do desenho, da pintura, da composição, da fotografia, do cinema, e ele vai fazendo esse afunilamento ali para a gente mexer. Tanto é que várias áreas usam o mesmo programa, e são artistas de várias linguagens diferentes. E aí é isso, é uma grande equipe, assim, enfim, o próprio programa já sofreu várias atualizações, e é colaboração de artistas, com certeza, que está ali fazendo esse programa, né? Então, assim, é tudo nosso, bora usar. Inclusive, se a Adobe quiser aí mandar para mim o pacote alto aí, tá? Só mandar meu e-mail que eu dou para ele. Quiser patrocinar o podcast. Não é? Se a Adobe quiser, porque eu também puxo muito saco da Adobe, cara. Se quiser tirar a gente do craqueado. Cara, pode tirar. Cara, porque ele serve para muita coisa. A galera de fotografia usa, a galera do sei o que usa, a galera vai dar diagramação. Tipo assim, tem toda uma lógica ali que realmente vai ali a questão da matiz, a questão dos valores, não sei o que. Se tu conseguir ali usar aquilo dali e pensar aquilo dali contigo, é um negócio que, cara, que dá para fazer muita coisa. Do desenho, de animação, tu faz tudo. Agora dá para trabalhar até com vídeo no Photoshop. Eu coloco vídeo, coloco som, eu faço tudo por lá às vezes, né? Bom demais. É doideira, né? Fica aqui meia hora falando só disso que eu gosto.
Mas uma parada que eu queria te perguntar também tem justamente a ver com essas duas séries, Sibeli. Tipo assim, eu queria saber pra ti, porque realmente numa série, né, na Poderia Aura, é muito uma questão material, né? Existe uma coisa muito material, existe uma coisa figurativa do que, enfim, é figurativo totalmente, assim, no sentido falando que tem armas, tem não sei o quê, tem cenas de violência, etc, etc. Enquanto na tua recente série, né, enfim, eu não sei se já era essa que eu fui ver na Gentil Carioca, na tua individual lá, não sei se fazia parte. Era o início dela, o Assim, grande início dela estava lá. pois é, muito boa a exposição, inclusive, a exposição individual que a Sibeli fez na Obrigada. Gentil. Então, tipo assim, que já é uma série que fala de coisas muito mais. Existe uma figuração, lógico, mas existe uma coisa muito mais abstrata, no sentido do sentido, da encantaria, do tocar. Eu ia perguntar justamente isso. Eu não sei se tu respondeu, já falou já sobre isso na resposta anterior. Acredito que tu falou isso de maneira mais de cor. Mas na composição, exato, tipo assim, o que mudou para ti nesses dois olhares? Assim, enquanto uma, tu trabalhava com questões materiais, outra tu trabalha com coisas mais do mundo abstrato, do mundo dos sentimentos, do mundo, enfim, dos sentimentos, dos pensamentos. O que mudou para ti nessa composição assim, de imagens, sabe? Da construção dessas imagens? Eu acho que assim, a Poderial chegou num momento, não só por estar ligada a uma produção acadêmica, né, que monografia, enfim, é uma questão que exige muito da gente emocionalmente, energeticamente e tudo mais. Eu estava meio exaurida de estar falando sobre coisas relacionadas à morte e tudo mais. E eu tive uma questão pessoal, né, que eu passei, assim, terminei um relacionamento muito longo. E aí eu estava me sentindo despotencializada, assim, eu precisava de algo que me trouxesse vida também, que não fosse só pelo viés da crítica e da acidez, que era um grande norte da Poderiaura, né? Essa crítica a essa sociedade. Eu comecei a pensar, eu preciso imaginar novos caminhos, eu preciso falar desses novos caminhos, e eu preciso falar também daquilo que eu acredito como solução disso que eu estou criticando. Eu não quero me manter só na crítica. Eu acho que, enfim, como cidadã, como um ser social, a gente tem que pensar juntos, né, em soluções. Né? A crítica é hiper importante, mas e além dela também é. E aí eu comecei a desenvolver uma série de aquarelas bem coloridas que se tornaram uma série chamada Despertar e que foi uma transição que me revitalizou muito, assim. Então, ela foi importante também para eu chegar na série Evocação, que começou com uma busca sobre uma subjetividade minha e familiar, né? Eu voltei para a casa da minha família durante a pandemia, e aí eu mergulhei em muita história, muita coisa, eu voltei muito diferente, foi um processo desafiador e, ao mesmo tempo, eu vi a possibilidade de fertilidade disso, porque é isso, eu acho que nada acontece em vão e eu estou sempre olhando de forma muito otimista tudo que está me envolvendo, porque sempre tem coisas boas para serem aproveitadas. E aí a evocação foi surgindo e eu percebi o quão político era também ela. Não é uma questão de estar fugindo de uma realidade, não é uma questão de estar negando uma realidade, é, na verdade, assumir que existem realidades tão concretas, se eu posso falar de concreto nisso, né? Mas com energias mais sutis, que existem, que estão aí, enfim, que são alimentadas, né? Também por grupos, egrégoras, enfim, posso usar coletivos, várias palavras, assim. E eu fui assumindo isso para mim e para o mundo, assim. Então, ao mesmo tempo que eu estava ali talvez uma crise de identidade, usei bem, porque é muito bom ser artista nessas horas, né? A gente pega essas questões subjetivas e a gente materializa em coisas que são importantes e relevantes para outras pessoas. Então, a gente nunca está sozinho mesmo, né? E aí a evocação vai trazendo isso, assim. Então, isso, ouvir outros seres, ouvir outras
cosmovisões, assumir elas também. Eu sou mestiça, né? Eu tenho ancestralidade indígena, negra, libanesa e portuguesa. Então, eu sei da história da minha família. Eu sou um corpo completamente misturado e eu assumo isso. Para mim, isso é legal. Eu acho que talvez eu tenha dificuldade de segregar demais as coisas, sabe? Porque eu vejo que é isso, DNA cósmico, sabe? É uma coisa toda misturada. Então, a gente pode falar disso. Quem vai falar disso, se não quem vive isso e quem alimenta isso, né? Então, é isso. Eu me senti ali no momento super livre também. Cara, é o momento, vou fazer isso. E aí acabou surgindo essa parceria com a Gentil também no meio do caminho, estava no início dessa série, então estava mergulhadona nessas questões que são hiper profundas em todos os sentidos, né? E aí eu pude levar isso para uma individual, assim, que na verdade ia ser uma coletiva de nós 4, né? Junto com, vou citar aqui o nome dos artistas, o Ebert de Paz, o Vinícius Guerraia, a Grade de Camise e eu. E aí virou um individual de cada um, 4 individuais, e aí eu pude levar, assim, todos esses atravessamentos para lá, para essa exposição, e foi bem importante, assim. Aí, falando, então, eu acho que falei, né, da paleta já, perguntou também dos processos de construção da imagem. Eu acho que é isso, eu precisava desembocar tudo isso. Então, ó a quantidade de coisa que eu falei, como é que as composições, para mim, né, iam ser com poucos elementos, sabe? Era muita conexão. E acho que é por isso que minhas composições são cheias também, elas refletem muito a minha cabeça. Minha cabeça é hiper cheia, eu penso muito, estou sempre em contato. Eu aprofundo tudo que me interessa, eu vou mergulhando. Então, é isso, os processos são cheios, as composições são cheias e as interconexões também, porque eu vejo e vivencio muito elas. E Sibeli, queria que você falasse para a galera aí que está vendo, nos ouvindo, quais são as suas principais referências? Assim, você pode até mencionar a referência dentro, né, que ia ser bacana, já que é o papo de pintura, então referência dentro do campo da pintura e até outras referências de fora que você tenha também, de outros artistas. Assim, acho que é um momento legal assim, de você falar de alguns e por que eles te chamam a atenção. E às vezes nem precisa ser o cara que faz algo esteticamente próximo do que você faz, não. É bem livre, assim, só para a galera te conhecer um pouco melhor nesse sentido também, as suas referências. Tá, então. Eu acho que é isso. Tenho esse acúmulo de coisas que me afetam. Então, isso vai variar muito também. As coisas que me encantam, eu meio que vou trazendo para mim, assim. Eu acho que na faculdade eu amava muito, e para mim ele é um dos maiores pintores, assim, em relação à pincelada, fatura, enfim, que é o Manet. O Manet eu adoro ver coisas dele, mas eu nunca vi pessoalmente. É tudo em livro, é tudo na internet. Eu ficava sempre buscando imagens em alta resolução desses caras, assim. Acho que pinturas do século XIX eu gosto muito por conta dessa coisa da figuração e, ao mesmo tempo, ter essa transposição ali da pincelada já começando a aparecer mais, a tinta, né, a fatura e tudo mais. Velay. Mas, assim, eu tenho aquela coleção da Editora Abril, aquela fazendo várias propagandas da Editora Abril, eu tenho todos. E aí eu fico folheando aquilo volta e meia, e aí vai ter coisas que eu vejo, vai entrar subjetivamente, inconscientemente. Outro dia eu estava vendo coisas do Gauguin, assim, aí eu, caraca, Gauguin, maneirão, tal, coloridão e tal. E aí tô falando dos velhos, né? Mas eu vejo um monte de pintura contemporânea também. Tô sempre Instagram hoje em dia, né? Dá para seguir um monte de artista, então ali coisas que são muito inspiradoras e nutritivas. O que mais? Então, aí no campo que vai vazando a pintura, eu vejo muita coisa em cinema. Eu não consigo desligar a minha arte interior. Às vezes é até chato, porque eu já tive blackout não, burnout. Já leram sobre isso? Que horror. Enfim, mas eu já tive mesmo. De estar vendo um filme para relaxar, eu fico lá, caraca, olha essa luz, olha essa cor, mano, olha esse reflexozinho que passou ali.
Coisa mais linda. Então, assim, eu estou muito atenta. E aí, tudo que é imagem, né, acaba vindo, né? Aparecendo também, de certa forma, ali nas composições na pintura. Aí eu tenho um perfil no Instagram que eu acho que é Color Palette Cinema, uma parada assim. E é de uma. Ah, não conheço a galera, mas assim, eu usava até quando eu dei aula, né, um tempo de desenho, e aí eu passava um monte de referência para os alunos também, e aí eu me aprofundei em várias coisas. E aí eu usava esse perfil para a gente poder abrir a mente com relação a coisas de linguagem, né, que as imagens podem trazer para a gente e que não vai ser necessariamente no campo que a gente está atuando, ou seja, não vai ser só da pintura, não vou pegar essa influência só da minha linguagem, vou pegar de tudo ali que eu acho que eu posso usar. Aí esse perfil é Color Palette Cinema, uma parada assim, eles tiram frames de cinema e eles montam uma paletinha mesmo, assim, né, com as cores que estão ali. É tipo um negócio de Pantone, meio... Pega os quadradinhos ali do frame e monta ali. E aí você vai vendo que você pode ir muito além, né, de olhar, né, o olhar mais generoso com o que a gente está entrando em contato, ele traz informações visuais muito fortes, de linha, tom e cor, que o abecedário aí da pintura, do desenho, né? Ah, é isso. Então, eu quero falar também, por exemplo, de lideranças indígenas, o Ailton Krenak, que é um maravilhoso, que eu estou sempre ouvindo, o Davi Copenau Yanomami, quem mais? Ah, Sônia Guajajara, a Caê, que é uma MC que tem origem ali do Maré. Enfim, é muita gente que traz inspirações maravilhosas. É isso, não ignoro nada não, sabe? Vou usando. Lembrei até do próprio desse lance de paleta, né? Enfim, incrível. Lembro até do próprio Jaider Bell, né? Que também tem uma Total. Nossa, muito bonito. Enfim, total. cara O cubano. Jaider, ele é uma função, assim, porque eu estava assumindo certas crenças também, e eu não. Estava no início da série Vocação e com a crise de identidade. Não sei por que isso bateu tão forte assim nesse momento, que foi ano passado, uma coisa recente. Mas eu percebi assim que eu queria me posicionar de outra forma no mundo. E em termos de raça, eu nunca tinha me posicionado mesmo assim para afirmar isso. E aí eu já sabia há muito tempo da história da minha família e tudo mais, família completamente interracial, periférica, geral aí com, enfim, na luta e tudo mais. Não tenho artistas na família. Então, assim, eu quando vi a pintura do Jaider, assim, essa coisa cósmica, essa coisa dos seres encantados, dos outros reinos, de assumir ali esse mundo multidimensional, que tem contato também com vidas extraterrestres e que sabe que tudo isso está ali junto, eu já acreditava nisso tudo. Então, foi uma referência assim, pá, fungiu meu peito, sabe? Que eu olhei assim, caraca, eu lembro de ter ido no CCBB e tinha uma pinturinha que tinha uma navezinha espacial lá no cantinho, pequenininha assim, que ele fazia, né, na caneta Posca. E eu, caraca, ai que legal a pintura ali que apareceu do Bernardo. E aí tinha uma nave espacial, assim, aí eu, cara, é isso, vamos assumir isso. Se eu acredito nisso, cara, bora falar disso, vamos lá. E aí fui misturando tudo isso, né? Todos esses. Essa questão também micro e macro, que é uma questão que eu acho que também foi muito estimulada pelo desenho, né? O desenho, para mim, ele começa do todo para as partes. Então, eu estou tendo uma visão macro na tela, na composição, e vai se encaixando ali. Eu vou pensando, sei lá, por exemplo, se fosse me desenhar aqui, eu ia fazer umas retas assim, né, grandonas, um pacote inteiro que me guarda, e depois eu ia vendo as outras formas menores. Mais. Então, eu penso o desenho assim, do macro e micro. E a pintura também, por causa da síntese. É muito mais fácil você começar com a síntese.
E aí, agora eu não sei por que eu entrei tanto no desenho, mas enfim, lembrei, é uma visão macro e micro, que está junta, que está horizontal, não está, né, uma acima, outra embaixo. Ela acontece ao mesmo tempo ali. E isso acontece nas pinturas, acontece na minha visão de mundo também. Eu estou sempre pensando local, global, micro, macro. O Jair tinha muito isso, né? As obras falam disso também. Total, Cara, que totalmente. doideira, hein? Essa parada que você falou, porque realmente, assim, nas pinturas, isso acontece muito, assim, e quando eu faço um desenho, que seja um desenho para ir para uma pintura, de você pensar do macro para o micro. Só que quando estou num desenho livre, geralmente eu penso do micro para o macro, e acho que é um momento, assim, de maior É liberdade, né? diferente. É diferente, né? Pensar do micro para o macro, é muito livre a parada, assim. É um nível de liberdade mais alto, né? Muito doido isso. Pensei nisso na hora que você estava falando. Total. O desenho, ele tem também uma riqueza absurda, né? Eu acho que a gente fala pouco de desenho até, né? Na arte contemporânea. Eu acho que a gente fala pouco. E ele, quando a gente está ali atento a certas coisas que chamam a atenção, sei lá, num retrato, por exemplo, que chamam a atenção, às vezes é o olhar da pessoa, às vezes é o nariz, tem uma leve curva, sei lá para que lado, uma assimetria, um negócio, às vezes pensar nisso de forma direto, né, para essas linhas exteriores, vai fazer uma exaltação muito maior daquilo que a gente quer passar como afeto, que afetou a gente, afetou nosso olhar, para o papel, do que se a gente estiver fazendo a questão mais formal, e que é um processo acadêmico de desenho, né? De pensar a caixa para dentro também. Vai sair coisas mais subjetivas e menos metradas. Que isso que eu falei é metragem, né? É o olho e a mão. Você está metrando ali, vendo o espaçamento, para pegar uma coisa fidedigna daquilo que você está observando. E aí esse tipo de desenho, falando que é livre e solto, ele vai para outros caminhos também que são muito generosos, né? Que é legal também. Eu gosto também. Pô, o Tunga, ele falava que tinha 3 tipos de desenho. Ele falava que um é você desenhar algo que você está vendo, né, uma representação. O outro é você projetar algo, né, mas que você consiga, por exemplo, um centauro, né? Você junta ali a figura de um homem com um cavalo. Você consegue imaginar aquilo e projetar aquilo no desenho, né? Ou então um projeto de uma escultura. Você pode fazer um desenho, imaginar e subir aquilo ali depois. E o terceiro, que é o desenho autônomo, que é o desenho por si só, né? Que eu acho que é esse que a gente está falando. É muito maneiro, assim, eu vi isso numa exposição, tem um documentário dele, mas teve numa exposição dele que tinha isso numa parede lá escrito, uma fala dele, assim, mais aspas, dele falando, para mim existem 3 tipos de desenho. Isso nunca saiu da minha cabeça, cara. E foi maneiro a gente falar deles aqui de outro modo, sem ser uma aula, né? Olha, esse. Eu só falei agora porque a gente falou de todos eles. E aí me veio essa parada do Tunga, assim. Eu já dei uma aula em cima disso, tipo, comecei a aula dando em cima disso. Assim. Peguei essa fala dele e falei, pô, vamos falar de desenho a partir dessa fala dele aqui. E aí foi maneiro, porque a gente fez isso aqui e eu lembrei disso na hora, assim. Muito maneiro. Total, uma coisa puxa a outra, né? O pensamento é plástico e a mente é altamente contaminável, né? É legal isso, a gente vai puxando os ganchos. Muito maneiro. Não conhecia, não, essa síntese dele, né, com relação ao desenho. Muito maneiro. É muito doido também, uma das coisas que eu piro muito e hoje em dia, né, como a gente tem esse acervo, assim, eu acho que muitos artistas trabalham com um acervo midiático também, né, um acervo de desenhos e imagens, né, acerca enfim, de redes de pesquisa, etc, né? Eu, por exemplo, vejo do teu trabalho, sei lá, personagem da cultura pop, lá, do Pica-Pau, a outra imagem de guerra de algum lugar e etc. Eu acho isso uma doideira, eu acho, tipo assim, uma possibilidade de, sabe, imagética gigantesca, né? Porque a partir disso vai criando outras imagens, e a partir dessas imagens vai criando outras, e a partir dessas outras
enfim, dezenas de outras a mais, assim, isso é mais legal, você é quase reciclar algumas imagens para fazer outras coisas, né, a partir dela, ou dar outras leituras para essas imagens, né, tipo, que é muito importante também, né, tipo, repensar a imagem, repensar, não só fazer imagem por imagem, mas possibilidades novas de representações. Deixa eu ver aqui quanto... Pô, então, assim, eu queria perguntar se o Bernardo tem alguma uma colocação, a Cibele, para a gente ir assim encaminhando também, uma questão a mais, alguma coisa para dizer. Tempo Vamos voa. abrir o microfone para a Cibele. Na verdade, agradecer a Cibele de estar aqui com a gente. Prazer enorme, assim, realmente ter batido esse papo contigo. Acho que foi muito dentro do que a gente espera aqui que seja mesmo o programa, um papo franco. Você falou de várias questões. Acho que talvez a gente pudesse continuar aqui mais umas 2 horas falando, né, levando esse papo adiante. Muito maneiro. Aliás, a Márcia Falcão apareceu lá no Parque Lage e continuou o papo com a gente, né? Então, a gente está Bom. muito velho, porque o papo de pintura é uma coisa que a gente sente falta, né? De trocar ideia com outras pinturas, de poder falar disso. Então, acho que é legal, assim, o público tem dado esse feedback para a gente de que é bacana poder ouvir, assim, de um modo bem franco, não tem... Por mais que a gente fale aqui conceitualmente em vários momentos, né, não tem aquela coisa de botar na parede, né, para defender o seu trabalho, não, nada disso. É um papo, espero que você tenha se sentido assim, né, bem recebido, é um papo fluido, bacana entre a gente. E é isso, muito obrigado mesmo, prazer imenso, e a palavra é sua, para você se despedir da galera aí. Gente, muito obrigada a todo mundo que assistiu aí, e muito obrigada a vocês pelo convite, por tudo, papo bom. E realmente dá para ficar aqui conversando muito mais. Eu falo bastante, gosto pra caramba. Acho que essas partilhas assim são hiper importantes e hiper potentes. É bom assim tá com pessoas da área e tal, que é isso que você falou. A gente fala de conceito, mas fala de afeto, fala, enfim, de vivência. A gente fica mais amigo também, a gente se aproxima e traz também coisas para a consciência, né, dos nossos próprios processos, que também é uma coisa super importante, né? É isso, só agradecer mesmo, prazer estar aqui, e é isso. É isso, então. Pô, galera, pô, Sibeli, foi uma honra estar aqui mais uma vez conversando contigo. Muito legal que tu aceitaste conversar com a gente. A gente está, enfim, pô, a gente fica feliz pra caramba. Assim, cada pessoa que a gente vê, que recebe a gente de bom grado, a gente sabe que o tempo das pessoas, cada um tem seu corre também. E foi uma honra mesmo conversar. Eu sou um mega fã do teu trampo. Né? A gente pode trocar uma ideia aqui, franco, sobre pintura. Eu poderia ficar falando sobre muito mais tempo aqui, mas acabou também que, enfim, a gente tem que fazer, tem que parar, sei lá o que, tal. Mas, enfim, a gente espera também um dia, né, que a gente possa se trocar essa ideia também pessoalmente, aí pelo Laje ou por qualquer outro canto da vida, né? E agradecer a todo mundo também que ouviu, né, até aqui, e, enfim, ou seja no Spotify, ou qualquer plataforma de podcast, ou no YouTube. E é isso. Muito obrigado, valeuzão, tamo junto. Tá. Boa noite.